Tarde. Vou estar aqui deixando uma mensagem no livro de Esté, capítulo 3, que fala: Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Então essa mensagem eu quero estar deixando frisado o que aconteceu quando Amã ele foi exaltado e o ódio que ele criou em cima de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrou a ele. Mardoqueu não se prostrou ao homem. Então a mensagem está aqui bem clara. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. Então o rei Assuero, ele exaltou Amã e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então o rei pôs Amã acima de todos os príncipes que estavam com ele. E com isso, às vezes, entra o problema dentro das pessoas de quando ela está numa posição pequena e quando ela é exaltada, ela esquece da onde que Deus os tirou, da onde que Deus te tirou. Então nós temos que buscar o quê? A humildade perante a Deus, perante as pessoas. Nós devemos ser o quê? Humilde. Nós devemos que buscar a ver as nossas raízes, da onde que Deus nos tirou. Então muitas pessoas, às vezes, ela se encontra-se por um momento pequeno, pequenininho, mas quando Deus exalta, elas querem pisar em cima das outras pessoas. Elas querem ter o que? Honra. Elas querem ter o que? Poder. Buscar esse poder para ela. E quando elas são assim desrespeitadas, ou quando outras pessoas não aceitam a forma que ela trabalha ou a forma que ela age, e aquilo ali incomoda. É onde entra o que? A soberba. Onde entrou o que? A soberba em Amã. Por quê? Porque Amã, ele estava somente abaixo do rei. Então ele queria que as pessoas se prostrassem a ele. Ele queria o quê? Poder. Ele queria o quê? Glória. Eu posso. Eu sou o único abaixo do rei. Então ele pôs isso na mente dele. E tinha aquele homem humilde, Mardoqueu, que ficava à porta do rei. Mas Mardoqueu, ele não se prostrou ao homem. Ele não se prostrou ao homem. Por quê? Porque Mardoqueu, ele era judeu. Ele tinha um Deus a quem ele se prostrar. É o que eu quero deixar essa mensagem aqui, para que o povo de Deus venha refletir que eles têm um Deus a quem tem que se prostrar. Então, hoje em dia, dentro das igrejas, nós vemos o ser humano idolatrando o homem, se prostrando ao homem. Seja como Mardoqueu, não se prostre ao homem, se prostre a Deus, que ele pode resolver os seus problemas. O homem, ele não pode resolver o seu problema. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode resolver o seu problema, desde quando você se prostre perante a ele. É o que aconteceu aqui nessa mensagem. Mardoqueu, ele não se prostrou ao homem, não se prostrou. E com isso, Amã quis tirar a sua vida. Amã tentou contra a sua vida e contra a vida do povo de Deus, contra a vida de todos os judeus daquela época. Amã queria matar. Fez o rei assinar um decreto para tirar a vida daquele povo. Mas Mardoqueu não se prostrou perante a Amã. Mardoqueu recorreu a quem? Ele recorreu ao seu Deus. Ele recorreu à rainha Esté, que Deus exaltou ela e colocou ela lá dentro do rei, junto com o rei Assuero. Então ele recorreu a ela. E ela, naquele momento, ela lutou pelo seu povo.
ela sabia que ela só poderia chegar à presença do rei se fosse chamada. Então aquela mulher, ela foi corajosa, porque ela não tinha sido chamada, mas ela foi até a presença do rei para quê? Para defender o seu povo, defender o seu tio Mardoqueu. E naquele momento ela pediu ao rei que viesse jantar com ela. Ela fez um jantar e chamou o rei e chamou Amã para jantar juntos. E naquele momento o rei, ele com seu cetro, ele não decidiu morte pela rainha Ester. Ele ouviu a rainha Ester naquele momento. Mas Amã, ele já estava planejando tudo por detrás. Ele já tinha feito uma forca para poder enforcar Mardoqueu. Ele já tinha pedido ao rei para assinar um decreto para poder enviar as províncias para poder matar o povo de Deus. Mas Deus estava com Mardoqueu. E Deus viu a soberba de Amã. Por quê? Porque aquele homem, ele não se prostou a Amã. E Amã, ele queria o quê? Ele queria a honra, ele queria a glória para ele queria que todos se prostrassem para eles. Então que os crentes, hoje em dia, que nós vemos muita idolatria pelo homem dentro da igreja, venha se prostrar perante ao nosso Senhor Jesus Cristo, que só Ele pode resolver os seus problemas. Seja como Mardoqueu, ele não se prostrou. Hoje em dia as pessoas vêm se prostrando dentro da igreja, vê as coisas erradas e não fala. Está se prostrando a quem? Ao homem, à autoridade do homem. Esquece que tem um Deus que defende eles, que peleja por eles. Então nós devemos pelejar pelo Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro. Tem coisas erradas e as pessoas não falam. A palavra de Deus fala que os sinceros têm que se manifestar. Não seja covarde, não fique se prostrando ao homem. Tenha exemplo, como Mardoqueu, aquele não se prostrou a Amã, mas Deus o exaltou. Lá na frente eu vou falar sobre isso, que Deus exaltou Mardoqueu. Está aqui no versículo 5, está aqui, ó, capítulo 3, versículo 5 de Ester. E vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém em seus olhos teve um pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque lhe havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Então, neste momento que Mardoqueu não se prostrou a Amã, Amã já tentou contra a vida dele. Tentou matar ele e o povo de Deus. Então, hoje em dia, nós vemos isso. O povo de Deus que é sincero, que não aceita, às vezes, a doutrina do homem que eles implantam dentro da igreja, eles vêm tentar matar o povo de Deus. Eles vêm tentar calar a boca do povo de Deus. Então, seja corajoso. Creia que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está vendo tudo. Ele vê tudo. Os olhos dele não tosquenejará. Ele está contemplando o bem e o mal. Então, Deus exaltou quem? Exaltou Mardoqueu. Exaltou Mardoqueu. Aquele homem foi exaltado perante ao rei Assuero, porque Mardoqueu, ele viu a conspiração de dois eunucos contra a vida do rei Assuero. E Mardoqueu passou isso para a rainha Ester. Mas naquele momento, Mardoqueu não foi recompensado, não teve nenhum galardão. Mas depois o rei
procurou a ver no livro de Crônicas, no livro de Memórias, e viu que Mardoqueu tinha avisado. Então, o rei, naquele momento, ele quis honrar a Mardoqueu. E ele perguntou a Amã o que ele poderia fazer para estar honrando aquele homem. Ele perguntou: o que eu farei para estar honrando este homem? Então, Amã deu a sugestão ao rei que vestisse ele com as vestes reais, que colocasse a coroa nele. Então tá aqui, ó, traga, veste-se com veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real em sua cabeça, e entregue a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade. Então aqui o próprio Amã já falou para o rei a forma que deveria honrar ele, pensando que era ele, que a honra era para ele. Ele ainda estava querendo essa honra ainda, mas essa honra foi dada a quem? A Mardoqueu. E aquele que queria matar Mardoqueu foi ele que foi puxando o cavalo e passando pela cidade com Mardoqueu. E ele mesmo, aqui fala em Tiago, com relação, quero trazer isso, com relação à soberba que entrou no coração de Amã, que o ser humano não deve deixar entrar esse sentimento dentro do seu coração, porque esse sentimento vai te levar ao quê? A destruição, como levou Amã à destruição. Levou Amã o quê? A morte. Então hoje pode te levar esse sentimento de soberba, a morte espiritual e a morte física, como levou Amã. Em Tiago 4, versículo 6 fala: todavia da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Então ele resistiu a Amã, Deus, e deu graças a quem? Ao humilde Mardoqueu. Deus abate os soberbos. Deus abateu Amã naquele momento pela soberba dele, e exaltou quem? Mardoqueu, que estava ali humildemente. Deus exalta os humilhados. Deus sempre vai exaltar os humilhados, e os soberbos vão ser sempre abatidos. Então, porém, Mardoqueu, ele não aceitou o quê? Adorar a homem. E hoje em dia nós vemos muitos querendo adorar a homem. Lá em Provérbios, aqui 16, 18, a soberba procede à ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Então em Provérbios fala isso, que a altivez de espírito procede à queda. Deus não se agrada disso. Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui para o povo de Deus com relação a Amã e Mardoqueu. Deus exaltou Mardoqueu, Deus abateu Amã pela sua soberba, porque ele queria o que? A glória para ele. Ele queria o que? Ser visto. Ele queria o que? Que os homens o adorassem. A adoração somente a Deus. Ao homem que deve dar o que? Toda a glória e toda a honra a Deus, somente a ele. Então é essa mensagem que eu quero deixar para o povo de Deus, que Deus odeia aos soberbos. Deus não gosta. Aqui em Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Então que o povo de Deus venha somente a se prostrar a Deus, não a idolatrar ao homem. É essa mensagem que eu quero deixar para a amada igreja, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.